Ferramenta, gente, que fala em melhoria contínua, né? Isso tem a ver com gestão, tem a ver... Eu estou falando... O que eu vou dizer não é isso. Só estou chamando a atenção, porque você sabe muito mais do que eu, né? Primeiro ponto que eu vou bater um pouquinho depois no final, é que tem que ter diagnóstico real, cara. Eu vou te mostrar caso concreto, dados concretos de frigorífico, cuja função absoluta é esconder a realidade dos trabalhadores e esconder a realidade do Estado. Um frigorífico que se propõe a esconder a realidade, não, vai falar o quê? Melhoria contínua? Lá o famoso PDCA, lá, começa com diagnóstico. Eu tenho que planejar em cima de dados. E em cima das evidências observadas, quantificadas, qualificadas. Né? Falar em bom planejamento, quando eu vou mostrar casos concretos aqui, que a empresa sequer sabe, sequer relaciona. Frio, pelo amor de Deus, gente. Aí sim eu vou discordar frontalmente com o meu amigo. Não dá para falar em NR15. NR15 é uma excrescência, é uma coisa que entrou na Constituição por um acordo político, todo mundo sabe de quem com quem, né? E está na Constituição, um país civilizado, isso não tem como monitorizar a doença, e nós temos que acabar, não podemos fechar a NR15, porque tem que mudar a Constituição. Aí o Congresso vai até às 4h30 da manhã de novo, né? Então, mas eu posso fazer isso resolvendo o que a NR15 é mesmo, insalubridade, ponto. Insalubridade, ponto. Não tem nada a ver com prevenção. E eu vou mostrar aqui para vocês. Uma coisa é insalubridade, uma excrescência, um dano moral, e em país civilizado é crime, que é trocar saúde por dinheiro. Graças também à evolução da nossa sociedade, já tem juiz dando sentença, que cada sentença de insalubridade, ele imediatamente comunica ao Ministério Público, propõe alguns até ação penal, e outros estão dando prazo para a resolução do problema. Fulano insalubre, dá aqui a sentença e tantos dias, tantos meses, coitado, ele dá dias, e não sabe que isso leva meses e leva anos. Mas o juiz não dá, gente. Não dá em século XXI aceitar que o cara ganhe insalubridade. E nós vamos falar de outra coisa, nós estamos falando aqui a mesa que eu saiba é a gestão. E gestão, gente, NR17, né, as outras NRs todas, é conforto, gente. Eu ainda acredito na possibilidade de trabalhar em conforto. Não estou pensando, eu jamais vou pensar, e nunca pensei na minha ação profissional, em falar em adoecimento, gente. Eu fui médico de empresa, antes de ser médico do Ministério do Trabalho, eu trabalhei em empresas como todo mundo, pequenininha, aquela metalúrgica de 100 funcionários, passou para a construção civil. Eu falava nem sei mais, que eu fui médico de trabalho, fui médico de trabalho de empresa, fui médico de trabalho, quando eu fui no Ministério do Trabalho, eu era médico de uma empresa de 8 mil trabalhadores. E no corporativo, na primeira reunião do corporativo, isso em 82, eu passei por uma situação muito interessante, porque o diretor do corporativo me chamou de noite, eu falei umas coisas na reunião do corporativo, que todo mundo disse, tu vai para a rua, tu vai para a rua, tu vai para a rua, porque eu disse que na fábrica que eu trabalhava, em 82, cópia dos exames eu dava para os funcionários. O caso que se intoxicou por chumbo, a assistente social e eu fomos na casa da pessoa para ver se não tinha família contaminada, e realmente nós tínhamos um controle, ninguém tinha contaminado, só tinha um, esse um fazia reforma de bateria em casa. A empresa chamou a mulher e os filhos, examinou todo mundo estava contaminado, a empresa fez um programa para melhorar a saúde da família e tirar aquela oficina, e não demitiu o cara, porque ele era um bom funcionário, era o melhor funcionário do dia. E eu sou desse tema, e comecei a falar disso. E os caras, naquele tempo, só davam EPF, hemograma, exame de fezes, não sei para quê. Vai ser demitido, vai ser demitido. De noite, na reunião do hotel, chega um carro da empresa e disse, olha, o diretor está te chamando lá na fábrica. E me chamaram e fui lá na fábrica de celulose, no interior do estado do Paraná. E o diretor disse assim, eu recebi agora uma orientação da empresa e vou fazer uma coisa que a empresa é fora das normas. Nós não desvestimos um santo para vestir outro. Tu é médico de uma filial, isso é contra as normas, mas estou te contratando para ser o nosso diretor geral de saúde de todo o grupo. Eu disse, lamentavelmente, eu estou demitido, passei num concurso e tal, e não aceitei. Então, esse empresário, gente, existe há 30, 40 anos atrás. O empresário não é ali assim, vou matar. Ele não está assim. O empresário sério, ele quer o bem, ele quer produzir, ele quer ter lucro. O lucro é socialmente aceitável na nossa sociedade, né? Nessa sociedade ele é aceitável, e eu quero ter lucro. Mas assim, não é às custas de matar as pessoas. Então nós temos que ajudar esse lado do bem a fazer melhor. O lado do mal, gente, é caso de polícia, é caso de justiça, é ação civil pública, é outras coisas. Não estamos aqui para ouvir isso, o lado do mal, né? Então tem que ter planejamento, metas de avaliação permanente, né? E pelo amor de Deus, um cronograma ajustado que atenda os interesses. Os casos que eu vou contar, um deles, que inclusive é um bom exemplo, a médica
ou o médico, sei lá, não posso dizer que lá o sexo da pessoa, porque eu já vou identificar qual é a empresa, mas a empresa, gente, tem uma pessoa que coordena o PCMSO, gerencia o programa assistencial, é o parecerista do plano de seguro privado. Porra, meu trabalho é como? O que tu faz do PCMSO? Uma pessoa sozinha fazendo isso para 8 mil trabalhadores? Ah, vai te catar, isso é discurso, ó. Não vem diretor-presidente dizer, a nossa corporação is Bodegation Pictures. Não. Quantas horas dá trabalho para o teu médico? 3 horas? Para fazer o quê? 50 coisas? Ele vai querer que ele faça planejamento, meta, Então, o primeiro ponto é, eu tenho que ter não só a questão financeira, né, valores exequíveis, um ajuste, mas eu tenho que ter pessoas em tempo útil para fazer essas coisas, né? A participação dos trabalhadores, já foi dito aqui, todas as mesas, não vou repetir, né? Gente, programa de gestão sem que os trabalhadores participem ativamente, vai dar, não vai, assim, não vai, tu está tirando daquela empresa a chance de ela ter um lucro melhor e mais saudável. Os exemplos que eu tenho de alunos meus de mestrado e doutorado que fizeram trabalho de intervenção ergonômica, em todos os casos, em todos, TODOS, bem grande, maiúsculo, em todos os casos, houve aumento da produtividade. Diminuiu incidência, diminuiu sofrimento, diminuiu dor e aumentou a produção. Não é mágica, gente. Taylor, 1910, Taylor, eu sou de taylorista, sempre falei mal do Taylor, mas eu não posso falar mal do homem sem ler o livrinho dele. Taylor, em 1910, dizia, lá aquela ativação, científico, trabalho, geração, separando a gestão da produção, aquela coisa bem taylorista. Lá, que ninguém só lê o início do livro. Quem lê até o fim, as pessoas cansam e não vão, lá no fim ele diz o seguinte, não se produz doente. O homem doente não produz. Trabalhador cansado não produz. Taylor, 1910, gente. Em 2013, discutir cansaço, mas vai te catar, pelo amor de Deus. Tem que discutir conforto. Eu quero aumentar a produção, eu quero aumentar a produção saudável, condições confortáveis. Discutir doença, se discutir sofrimento, né? Ninguém produz com sofrimento. E a produção que acontece a duras penas, sob tensão, sob sofrimento, sob pressão, aí vai ter doença mental, vai ter... Esse dia eu fiz uma discussão com os juízes lá de Salvador, e os juízes queriam discutir com os peritos, eles estão muito chateados, eles estão muito tristes com os peritos, eles não aguentam mais algum tipo de perito. Eu vi um perito, se aposentou, graças aos céus, que disse o seguinte, Lerdort, não existe, por escrito. Isso o outro que botou assim, é lenda urbana, né? Aí eu trouxe Ramazzini, porque eu perguntei para o cara assim, esse cara que defendia aquela lenda urbana, tu acredita em Ramazzini? Tu gosta do Ramazzini? Ramazzini? Porra, meu, eu não cheguei nem à metade. Então, assim, só para dizer, Ramazzini falava, Ramazzini, dizia assim, Lerdort, Câmara dos Notários, sedentarismo, movimento repetitivo e ter cabeça, tensão. Só adoece de Lerdort quem pensa, quem está tensionado, quem está preocupado. Trabalhador que não se preocupa não tem Lerdort. Eu vou dar um pau aqui para chegar onde eu quero, né? Então, assim, isso aqui você já sabe, a abrangência. Eu quero falar de 2 coisas, PPR, PCMSO, rapidinho. Porque, senhor, que eu falei ali, pelo amor de Deus, né? Não precisa reinventar a roda, gente. Para falar em gestão em saúde, não vão reinventar a roda. Mas a norma, a NR1, atenção, não precisa inventar. Basta seguir a PPR e PCMSO como manda o figurino, né? E aqui, primeiro, acabar com essa história que PPR é anual. Não está escrito em lugar nenhum. Não existe anualidade. Isso é invenção de gente que quer vender papel por dinheiro. Um bom programa, eu já vi programas bons de 5, 10, 15 anos, com cronograma, com meta e com avaliação no mínimo anual. Eu conheço programa que faz avaliação trimestral. Então, acabar com esse negócio de vender assessoria por papel Ctrl-C, Ctrl-V. Eu conheço assessoria que vende, esquece até trocar a data e trocar o CNPJ. Troca até das filiais. Isso eu já vi, ninguém me contou, né? Não é todo mundo, é a minoria, mas essa minoria faz mal para os médicos e para os engenheiros. E aqui para discordar do meu amigo, gente. O que eu preciso fazer para terminar meus últimos 5 minutos? Dever. Medidas necessárias e suficientes, não é assim mais ou menos. É necessário e suficiente para eliminar, minimizar, controlar. Quando? Risco potencial à saúde, malandro. Quem é que falou em medição aqui? Quem é que falou que tem que medir? Quem é que falou que tem que ter um mundaréu de papel, de equipamento? E em lugar nenhum da lei brasileira exige que eu tenha que ter aferição se eu
na fase de antecipação, ou seja, nem sequer entrei na empresa. A bibliografia me indica, o projeto me indica, eu estou na fase de antecipação, eu ainda não entrei na empresa, mas eu já na minha fase vi risco potencial à saúde, a bibliografia internacional, as informações, as CAT do INSS, o sindicato pressionando, o neguinho fugindo da polícia. Isso aqui já me obriga, minha obrigação é eliminar, minimizar e controlar. Se passou na antecipação, não vi isso, não apareceu como no projeto, não sei nem o que é. Entrei na empresa, dei o primeiro passo e fiz o quê? Constatei no reconhecimento. Estou olhando, visita, e estou reconhecendo a empresa. Identifiquei risco evidente? Meu filho, te vira, te coça. Quem é que disse que eu tenho que medir alguma coisa? Na Europa é assim, no mundo civilizado é assim. Aliás, na Europa só é obrigatório medir na situação que eu tenho um controle e avaliação. Se eu não estou avaliando, não estou fazendo nada, não meça, meu filho. Isso aí dá dinheiro para assessoria. Tá? Aí sim, eu entrei, eu vi, analisei projeto, eu vi tudo. E tudo que eu vi, reconheci o ambiente, não vi risco nenhum. Aí vão ver resultado de avaliação, que é o terceiro item. E por último, as ultíssimas. A coisa está assim, gente, pelo amor de Deus, nexo causal de médico. Isso é o caos, gente. Quando a empresa se coça para fazer alguma coisa, porque o cara adoecendo, isso é o fim. Eu jogo toda a medicina do trabalho, toda a higiene do trabalho, toda a segurança do trabalho no ralo. Um profissional de saúde, ele tem que agir na prevenção, né? Aqui eu só repito, para reforçar, né? Risco potencial e risco evidente. Na identificação, lá depois, então. E o PCMSO? Aí sim. Gente, o PCMSO é qualitativo, ele é instrumental, clínico, epidemiológico, a clínica é soberana. E esses dados avaliados soberanamente vão me dar uma avaliação clínica. E, gente, é isso aí, cara. O resto é a complementação. Isso é diretriz, não é assim, ó, eu quero fazer, eu não quero, eu gostaria, acho ruim. Não tem que achar ruim, é obrigação legal fazer, né? Caráter de prevenção, rastreamento diagnóstico precoce. Onde é que está dito que o médico tem que se preocupar com doença? Isso aqui é lá, ó, além, muito além das doenças. Porque se imagina o legislador quando fez isso, imagina, não, é muito feio ter doente. Os médicos têm que trabalhar na prevenção. Eles têm que trabalhar quando ninguém está doente. O médico bom é aquele que soa, se cansa, trabalhando quando não tem ninguém doente. O médico que está atendendo doente, ele está triste, ele está chocado, ele está sofrendo, tanto quanto os pacientes, né? E por último, eu tinha mais uma meia dúzia de coisas para apresentar. Vou apresentar só rapidamente um caso porque eu não estou falando de bobagem, estou falando de caso, né? De casos concretos. Uma empresa com esse perfil de salário, caso 1, 2 salários acima de 8 pau, isso em 2009, um era um médico, que era um problema. A empresa que paga esse salário, que é o quê? Essa é aquela que faliu, né? Absenteísmo. Porra, com esse nível, só para vocês terem ideia, né? A gente fala 2%, 1,5%. Porra, os caras tinham por mês. Rotatividade. Mas essa rotatividade o médico não analisava, gente. Esse é o médico daquele do bacil, né? Olha só, evisceração. Do cara que saía, dos 36 que saíram em janeiro, 15 na embalagem. Porra, teu problema é a embalagem, cara. É a empresa batida. Não, meu problema é o corte. Lá os caras sofrem, que vê os poringuinhos sangrando e tal, né? Vai lá, sangria. Todo mundo gosta de trabalhar lá. Por que será, hein? Os caras são psicopatas? Eles gostam de matar frango na facada? Não, eles estavam vendendo para um cara sério, que é uma empresa que exigia do Bate Halal a presença física do auditor religioso, e o cara matava 1 hora e descansava 1 hora, matava 1 hora, porque ele tem que pedir perdão, porque é crime matar passarinho, né? Então eles matavam as galinhas, e depois, porque a religião permite eu matar os bichinhos só quando é para alimentar o fiel. Então eu vou para alimentar os fiéis, eu reclamava, ele rezava, porra, meu, se eu trabalho 1 hora, descanso 1 hora, vou reclamar do quê? Né? Aqui um outro trabalho, mostrando também, o nosso psicólogo fez, mostrando que esse povo aqui, ó, só um pouquinho, não vai para trás, esse povo aqui que adoece, que não quer sair do emprego, que não troca de emprego, não é que tão saudável não, esse povo aqui é o mais doente, os caras com maior sofrimento, os caras tinham lá, comparando o corte com a fábrica e com o administrativo, as pessoas tinham maior desajuste social, mas a pausa regulava, e ninguém gosta de matar bichinho na facada. Mas a pausa... Então, é isso que nós temos que fazer, aprender a fazer essas coisas de regulação, de trabalhar com a questão do conforto. E o caso 2,
passar batido. Eu só quero mostrar uma coisa, tem mais outras transparências do caso 2, mas uma coisa que me assustou muito, não tem nada a ver com... Parece que não tem a ver, mas eu digo que tem a ver sim. Olha o perfil de CIDs nos últimos 5 anos dessa empresa. O número de casos aumentou, e olha aqui o que aconteceu. Não informados. Gente, uma empresa que de 149 encaminhadas à Previdência, 120 não tem diagnóstico, tem algo atrás disso. Não é obra de Deus. Não foi assim, os santos quiseram. Né? Isso é obra humana. Tem gente por trás determinando que essa empresa afaste. Não bote o sítio correto. Por FAP, NITEP, coisas da vida. Né? Isso é fato concreto. Essa empresa, mantendo um padrão elevado de adoecimento, está escondendo do Estado o caso real. Tá? Muito obrigado, desculpe o tempo. O resto fica para as transparências. Boa tarde, pessoal. Então, a minha intenção aqui, o que me coube, é falar um pouco sobre a questão da vigilância em saúde, né? E a minha experiência em vigilância em saúde em frigoríficos, ela vem da minha experiência profissional, que eu sou analista pericial do Ministério Público do Trabalho, e desde 2007 até esse ano existe um investimento muito grande no Ministério Público com relação à abordagem dos frigoríficos, né? E também na Secretaria de Saúde, né, os 3 estados do Sul, né, eu estou lotado no Paraná, os 3 estados do Sul se uniram para discutir, né, o sistema de saúde dos 3 centros de referência dos estados para discutir uma estratégia de abordar essa questão, porque considera-se que é uma questão de saúde pública, né, principalmente pelas más práticas que a gente viu em algumas situações, né. Então, para a gente contextualizar, não vou precisar repetir, felizmente, né, me ajudou muito o que foi falado antes. O setor passou, acho que todo mundo acompanhou, né, as fusões das empresas, as incorporações, isso mudou muito o padrão de adoecimento dos trabalhadores. Mudou muito, foi uma coisa visível, numericamente fácil de você conseguir provar, né. O setor cresceu bastante, é um setor importante, não só para a questão de trabalho, de ter oportunidade de trabalho, mas questão econômica do país, e é uma questão que o governo tem levado como uma questão estratégica, esse setor, que é um setor que exporta bastante, tem uma produção muito impressionante, né? Alguns dados falam que 45% dos alimentos de origem animal consumidos no mundo provavelmente vem do Brasil, é uma expectativa, né? Então, é algo muito grande, né? E, inicialmente, os frigoríficos eles estavam localizados em alguns estados e hoje eu viajei o Brasil inteiro, conheci o Brasil inteiro no frigorífico, em todos os lugares inimagináveis, né? As novas formas de gestão, quando houve essas incorporações, talvez seja o que a gente detectou que seria um impacto maior, né? Muitos desses frigoríficos eram frigoríficos de origem familiar, que tinham uma cultura organizacional, um estilo de lidar com as situações, benefícios, tudo, e a incorporação foi um impacto muito grande. Quando as instituições começaram a fazer essa abordagem, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério da Previdência, todo mundo, quando se deparou com essa dificuldade, descobriu, né, que atuando isoladamente em uma determinada empresa, em outra empresa, não ia chegar a lugar nenhum. Primeiro que o setor é muito irregular, é muito heterogêneo. Um frigorífico de bovino é uma coisa, não tem nada a ver com um frigorífico de pequenas aves que faz produtos para países de origem islâmica, é outra realidade, né? Então, a tendência, né, isso está acontecendo, né, é que seja uma abordagem nacional do setor, que culminou agora, semanas passadas, pela edição da NR 36, que foi um parto de fórceps muito difícil, né, mas ela saiu. Então, esse é o contexto da abordagem que a gente, que eu tive a oportunidade de presenciar, e eu vou contar para vocês um pouco do que a gente detectou e talvez alguma reflexão sobre o assunto. Claro, né, eu não vou falar de organização do trabalho, né, uma das coisas importantes que a gente detectou, a jornada de trabalho muito estendida, claro, uma atividade que tem repetitividade, sobrecarga muscular, trabalho em frio, se você estende a jornada, isso é crítico, sempre, né, então seria algo que merece bastante atenção. Questões do ambiente de trabalho, né, o frio, né, como foi colocado já, uma questão importantíssima, né, porque o trabalho é essencialmente por questões sanitárias feitas em ambiente refrigerado na maioria dos setores. E as questões de posto de trabalho, né? Acho que todo mundo que entra no frigorífico se depara com essa dificuldade, né? Nória, cone,
e ferramentas, é muito difícil você abordar os postos de trabalho melhorando. Mas eu vou me deter à questão da vigilância de saúde, que a gente acredita que é um nó, né, algo que, infelizmente, na experiência que a gente teve nesses últimos anos, foi muito aquém do que a gente esperava. E eu não acredito que a NR36, chegando agora, seja algo que vai mudar o setor, porque, na verdade, nem precisaria de ter as orientações. Foi muito bom ter algumas coisas escritas na NR36, mas, essencialmente, tudo já estava escrito na NR7, na NR9, e nós já temos arcabouço técnico para fazer isso aqui de uma forma muito interessante, né? Bom, a vigilância em saúde, ela envolve várias questões de umas dificuldades, né? Nós estamos, o médico de trabalho pode estar e está geralmente em zonas de conflito de interesse, tem questões éticas muito importantes com isso, né? Tem a questão do sigilo médico, né? Nós vimos isso muito bem quando o PPP saiu e foi aquela questão. Então, nós somos responsáveis por manter, além do cuidado de saúde, aquela responsabilidade, manter o sigilo e manter as questões éticas, né? Então, isso a gente viu também como um problema, né, em algumas realidades que foram encontradas. E para a gente nivelar o que a gente quer falar, o que seria vigilância, né? Vigilância, felizmente, já é um conceito, pelo menos na área da saúde, já é bastante difundido. Eu acho que nós não vamos ter dificuldade, basta apenas que a gente se balize, né, nas melhores referências para esse tema, né? Eu gosto muito dessa definição de vigilância dada pelo Ministério da Saúde, que já até de bastante tempo já foi colocado, desde 98, que fala exatamente o que nós, como médicos de trabalho, vamos fazer em vigilância em saúde em qualquer ambiente de trabalho. Não é só em frigorífico, né? E ela é bem detalhada, ela é conceitualmente bem evoluída, né? Detectar, conhecer, pesquisar e analisar, né? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Considerar os determinantes e condicionantes, né? Já foi falado que é o raciocínio que a gente utiliza, né? Os determinantes sociais da saúde. A questão epidemiológica né? Não existe vigilância se você só agrega dados e não faz nada com eles. O objetivo é planejar, executar e depois avaliar se as suas ações foram adequadas ou não, né? O objetivo sempre é eliminar o risco, não sendo possível, pelo menos que você controle até que as medidas de eliminação sejam encontradas, né? Recentemente, né, eu acho que isso foi um marco histórico também, o governo definiu como, eu não acredito que isso é uma coisa que fica restrita ao Sistema Único de Saúde, eu acho que é para qualquer profissional de saúde do Brasil, em qualquer inserção de trabalho, em qualquer lugar, né? Ele institui uma política nacional, através de uma portaria, e isso vale para o território inteiro, nacional, com exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Primeiro, né, a saúde no trabalho, né, é determinada socialmente, né? Então, sabe-se que bancários têm um estilo de adoecimento, de vida, e pode até ter um estilo de morte diferente. Médicos, e o frigorífico, por exemplo, como uma atividade econômica, não é diferente, né? Os modelos quantitativos, as medições, a questão principalmente de engenharia ocupacional, ela tem que ser sempre relativizada, porque infelizmente a gente não consegue fazer uma verdade absoluta apenas fazendo uma medição de uma instantânea ou que seja uma medição contínua, até porque tem essa discussão, né, insalubridade. Nós não estamos falando de insalubridade aqui, estamos falando de vigilância em saúde, né? Então, os modelos quantitativos, eles têm que sempre ser olhados com muito cuidado, né? O frio, por exemplo, agora a gente viu que é uma questão ainda que merece esse tipo de relativização, né? A abordagem, nós temos que assumir que nós não vamos dar conta de fazer uma abordagem sozinhos, né? Eu tenho visto que os colegas médicos têm chamado de fisioterapeutas, psicólogos, outros profissionais, porque o universo de problemas, ele foge um pouco à nossa especialização como médico generalista ou médico do trabalho, ou o que seja. Então, é aceitável e é louvável que a gente se integre a outros tipos de saberes, né? A gestão, se ela não for participativa, não tem como fazer vigilância, né? Porque nós, como experts, em verificação do ambiente de trabalho, vamos ter uma visão, vai virar um documento, uma medição, e com certeza absoluta não vai corresponder à realidade se eu não deixei o espaço para a participação daquele que é o objetivo, que é o trabalhador, né?
E entender que o trabalho é altamente complexo e dinâmico, né? Então, por exemplo, em várias situações de posto de trabalho mesmo. Onde é que o senhor trabalha? Aqui. Mas semana passada eu trabalhei ali e amanhã eu vou trabalhar ali e esse setor vai reestruturar. Eu vou mostrar algumas coisas para a gente refletir, né? E entender que nós, quando fazemos uma abordagem individual, né, ela tem que ser associada a uma abordagem coletiva, né? Porque um caso, por exemplo, de dor no ombro é importante, mas se aquele setor me mostra 30 casos, 30% da população com aquele problema, é outro tipo de olhar que eu tenho que ter. Então, é obrigatório que a gente faça, claro, a abordagem individual, mas é imprescindível que a gente faça uma abordagem coletiva, e eu acho que é o grande diferencial do médico do trabalho, porque nós temos a oportunidade de fazer uma abordagem coletiva, e é muito bonito isso, porque a gente consegue mudar a forma de vida das populações que a gente atua, né? Outra coisa que a gente percebeu, muito importante, principalmente na hora das pessoas dos colegas fazerem julgamentos, essa atividade é ruim, ela é boa, existe a possibilidade de nexo nesse caso, considerar, claro, a tarefa, o trabalho vivo, o trabalho real, né? É impossível, né, a gente considerar o que está escrito no PPRA como descrição das funções e ficar satisfeito com isso, porque com certeza absoluta nós vamos errar em 99% dos casos ou até mais, né? Porque as atividades certamente extrapolam aquilo que foi planejado, aquilo que foi escrito e idealizado, né? Então, é necessário que a gente veja o que está acontecendo nas suas complexidades, né? E, claro, né, a subjetividade, né, faz parte, nós não podemos fugir disso, nós temos que entrar nesse ramo, e é difícil. Por isso que eu acho que, nessa hora, a interação com outros profissionais, outros saberes, é imprescindível. O Paulo já falou, né, não precisaria de ter uma norma específica para falar isso, né? A nossa norma NR7 já fala nos seus princípios que nós temos que privilegiar esse instrumental clínico epidemiológico, né? Se eu atendo um caso de dor no ombro, é uma coisa, se eu atendo 30, é outro, naquele setor, naquela situação. Então, esse privilegiamento, nós não detectamos nas avaliações dos ambientes de trabalho de frigorífico que tinha sido feita. Talvez o profissional médico já saiba, né? Eu recebo sempre gente que eles, né, a gente, pela experiência, mas não sistematizava e não gerava ações concretas baseadas nesse tipo de abordagem, né? E, claro, né, fazer a relação. E talvez a maior novidade que eu vou passar para vocês da NR36 foi especificar alguma coisa sobre a questão da natureza subclínica dos agravos, né? É o que o Paulo falou, nós não queremos fazer diagnóstico de doença, nós queremos fazer, descobrir, né, prevenir, rastrear coisas que podem virar doenças e fazer essa abordagem antes que apareça a doença. Então, na verdade, também já existia isso, está na NR7, nas suas diretrizes, inclusive aqueles de natureza subclínica, no caso do frigorífico, o que seria? Praticamente dor, né, incômodos, né? E no frio também a gente se deparou com muita coisa disso, eu vou mostrar alguma coisa sobre isso. O relatório anual, né, a gente fez uma avaliação de todos os relatórios anuais que a gente abordou, ele não servia como instrumento para fazer vigilância, né? Praticamente uma obrigação legal, então nós abandonamos ele como instrumento de vigilância, né? Nesses casos, por causa da qualidade, né? E o que veio de novo na NR36? Na verdade, nada veio de novo. Eu acredito que a NR36 vai ajudar, né, a gente especificando algumas velhas coisas que agora está mais bem detalhado, né? E a gente utilizando esses conceitos, que agora viraram obrigações, talvez a gente consiga fazer vigilância em saúde de uma forma mais adequada, mais ética, e até ajudar, né? Porque não é fácil, né? A gente forma em medicina aprendendo a examinar, mas aprendendo a gerenciar uma população, não. A gente tem que aprender isso posteriormente, né? A NR36 ela vai trazer que é preciso, né, discriminar, né, o número, a duração de qualquer afastamento do trabalho, né, estatística, e ela traz esse nome, queixas, né? Não é uma doença, eu estou com uma queixa no cotovelo, ela tem que ter um tratamento, né? É obrigatório que ela seja sistematizada, né, e com a discriminação detalhada do setor do posto de trabalho. Para quê? Óbvio, para a gente fazer essa análise clínico-epidemiológica, né?
E isso a gente encontra muito na enfermagem, né? O médico às vezes não sabe o que é as queixas, mas a enfermeira sabe no caderninho do medicamento ou no caderninho de consulta que ela faz, ou o fisioterapeuta, né? Mas isso geralmente existe, mas não de uma forma sistematizada, e é uma obrigação agora, felizmente, né? Outra novidade, também que eu acho que não é uma novidade, mas é algo que é menos utilizado como ferramenta, até porque, como o Paulo falou, geralmente a gente tem poucos profissionais para muitos trabalhadores, né? Então, como é que você vai fazer? Gerenciamento de PCMSO, atendimento de todos os ASOS, resolver os pepinos, estudar as questões, não dá, né? Então, a ANR 36 obriga-se que a gente faça vigilância passiva, que eu acho que já está mais na cultura nossa, mas fazer é obrigatório que saia-se, que ativamente busca no ambiente de trabalho as questões. Não espere o trabalhador reclamar. Antes dele reclamar, eu já tenho que fazer, eu sou obrigado a utilizar questionários, séries históricas, avaliações clínicas, exames complementares para ativamente chamar aquelas queixas que podem estar ali latentes no ambiente de trabalho. Claro que cada trabalhador que vai reclamar provavelmente tem uma gama que não reclamou por vários motivos, não é nosso objetivo discutir esses motivos aqui, mas essa vigilância ativa ela é uma obrigação, né? E o médico coordenador, né, isso também é muito óbvio, né? O que a gente está acostumado no final do PCMSO, faz o relatório, isso é discutido na CIPA, isso integra o PPRA, mas isso está de uma forma mais, eu acho que está mais explicativa aqui. O objetivo não é dar um documento para se discutir de qualquer forma. Aquele documento nosso que a gente produz, ele tem que informar os responsáveis pelo PPRA, e eu não acho que é só o responsável pelo PPRA, só, por exemplo, o engenheiro ou a equipe que produz, mas a empresa, a direção, né? Ele tem que reportar o que foi encontrado, né? Encontrei muita queixa de ombro nesse setor, né? Encontrei muito problema esse nem tanto, né? Então, é uma obrigação também que veio escrita na norma, né? E ele fala que a gente tem que discutir a questão do nexo causal para colocar as intenções de como que é a abordagem da empresa com relação a isso, né? É necessário que esteja explícito qual que é o pensamento do médico, pensamento para abordar esse tipo de caso, né? Só para a gente lembrar, no Brasil, a gente tem definição de doença do trabalho, uma definição bem ampla, bem interessante, né? Que são aquelas adquiridas ou desencadeadas pelas condições especiais em que o trabalho é realizado ou se diretamente se relaciona a ele, né? Então, é uma definição, né, da lei previdenciária que tem que ser tem que balizar o nosso raciocínio, né? Outro instrumento que ajuda a gente a mexer com isso é a resolução do CFM, né, de 98, que já fala tudo que nós estamos falando aqui, né? Para fazer uma abordagem com relação a fatores, se tem relação ou não com o trabalho, ele já indica várias coisas, né? E é claro, eu acho que a gente, concordando ou não, tendo questões ou não, o nexo técnico-epidemiológico, ele tem que ser valorizado, né? E ele mostra, eu não acho que ele é incoerente na área de frigoríficos, né? Por exemplo, ele mostra que as questões de membros superiores são uma razão bem acima do que outras atividades, né? E os transtornos do humor e as doenças de membros inferiores, né? Provavelmente varizes, isso aqui não tem a definição, né? E talvez uma coisa que a gente não tenha muito costume de fazer, que foi talvez uma inovação, é que nós estamos obrigados a dar esse feedback. A medida proposta teve efeito prático? Não. Vou ter que medir e falar que não. Então, vamos propor outra. Teve efeito? Sim. Vamos provar que teve e está tudo ótimo, né? Então, nós somos responsáveis por essa avaliação de eficácia segundo determina a norma, né? Só lembrando aqui algumas reflexões bem rápidas. A questão do frio, ela passa, claro, pela questão da insalubridade e essas discussões todas, mas da questão de percepção de risco, né? Eu gosto muito da definição do conforto, que eu acho que é o que o Paulo falou, e no final das contas é o que impacta a qualidade de vida do trabalhador, o conforto no trabalho, né? Respeitando as diferenças. O embaraço que existe é que exige que geralmente se produza abaixo de 12 graus, né? Então a empresa vai ter que adotar medidas para resolver esse problema, que eu não sei quais.
Os efeitos respiratórios não podem ser esquecidos. Trabalhar no frio aumenta, e todos os frigoríficos, a gente fez essa análise estatística, aumenta consideravelmente as infecções respiratórias de vias aéreas superiores. É muito óbvio isso, né? E não existe uma proteção, um EPI que eu conheça, que vai fazer esse tipo de eliminação do risco, né? Os elementos, os efeitos das extremidades, eles não aparecem, por exemplo, no ITEP, porque eles não são capacitantes geralmente e nem colocam afastamentos acima de 15 dias. E tem que lembrar uma coisa, não é o frio ambiental só, né? O produto, né, a carne, geralmente, ela está bem resfriada, né, de 4, 7 graus, mas nós já pegamos condições de 0 grau, 2 graus. Né? Aqui alguns relatos, eu sempre, né, nessa lógica de ouvir o trabalhador, trago alguns relatos, e a gente vê que o uso da roupa, do material, da vestimenta, muitas e muitas vezes, ele não atende ao conforto que seria necessário. Né? O ruído, lembrar que, além da questão de perder a audição, né? Ele tem outros fatores de irritabilidade, o fator de dificultar a comunicação no trabalho, então não é só também a questão da perda auditiva, né? E as lesões dermatológicas, né? Isso aqui pela NR36 agora vai ser proibido ficar só nessa atividade, onde a umidade em contato com a mão ela é praticamente a jornada inteira. Isso está lá escrito que não é permitido, tem que ser feito uma outra medida, principalmente porque com luva não se faz essa atividade. Ninguém consegue fazer esse tipo de manipulação com uma proteção de luva, né? E, claro, as questões de posto de trabalho são inúmeras e é um desafio enorme, porque as plantas são antigas ou as mesmas plantas novas, às vezes, desconsideram. Por exemplo, eu fui em frigoríficos em Rondônia, é um tipo de população, de tamanho, de ritmo. Eu fui no frigorífico em Santa Catarina, é uma população bem mais alta, diferente o perfil das pessoas. Então, cone, nória, então as discussões são de todo tipo. Moela, por exemplo, é uma coisa que a gente sempre vê problema. Dá para trabalhar sentado? Claro, mas a maioria das vezes as pessoas trabalham em pé e é um prejuízo grave para a coluna, né? E situações de improvisação inaceitáveis, né? Isso aqui não é uma coisa muito antiga, não. E isso aqui não é um posto de trabalho, né? Isso aqui não é uma coisa aceitável. E problemas de engenharia bem básicas, né? Para que ter um esforço que não precisaria ter, sendo que uma medida simples de engenharia ali já resolveria esse tipo de risco, né? E o principal é a adaptação da posição sentada, que a gente vê que é difícil, porque as linhas já estão prontas, né? Você só põe uma cadeira e não resolve nada, né? A questão da paletização, né? A norma fala que tem que ter medidas, na medida do possível, eu não entendi muito bem o que significa isso, mas para evitar que se pegue coisas próximas ao chão ou acima do ombro, né? O que a gente tem visto mais, não é isso aqui é uma mecanização, uma robotização, mas é as pantográficas que vão evitar o excesso de torção, elevação de ombro, né? E claro, né, isso aqui tem que ser visto, né, muito rapidamente, porque é uma questão grave, né, a questão de adaptação dos membros inferiores à linha de produção, né? E só lembrando que LER-DOT nos conceitos tem que ser atualizado, né? Muitos médicos não têm aqueles conceitos modernos da relação da abordagem LER-DOT, não é só biomecânico os fatores, né? Eles têm outros fatores importantes. E da saúde mental é necessário abordar a subjetividade, senão a gente não vai entender. Parece que é um bando de louco, de pessoas que não têm explicação daquilo, né? Trabalho com monotonia, repetitividade, sem sentido. Então, isso tem que ser trabalhado de alguma forma, né? Isso a gente vê o reflexo. Então, a mensagem final que eu quero passar para vocês é que a gente vai ser, né, a gente é obrigado a fazer essa vigilância, mas sempre com conhecer para quê? Para que eu quero conhecer? Para fazer uma ação. E depois controlar essa ação, ver se eu acertei o alvo. Não acertei? Vamos fazer de novo, vamos tentar, porque se não tiver esse objetivo aqui, vai ser considerado ineficaz, né? E eu sempre termino com essa foto que uma coisa que sempre me assusta, né? Existe solução para quase tudo na vida, né? Isso aqui são quando os frangos chegam, eles ficam estressados da viagem, tem um ali para ele relaxar, para ele ficar tranquilo, para não morrer tenso, né? Então, a gente tem solução para as coisas, né? Basta que a gente invista e no futuro a gente vai rir disso. Nossa, como é que a gente tinha condições tão ruins no frigorífico e eram aceitáveis, né? Então, obrigado. Gostaria de agradecer o convite da organização, da comissão organizadora, e nós vamos falar hoje sobre câncer de tireoide. Na verdade, não, é uma doença, né, que tem várias formas de apresentação
E foi um pouco complicado resumir e fazer uma conexão com vocês aqui no trabalho do Congresso. Próximo, por favor. Inicialmente, eu queria só mostrar aqui a prevalência do câncer de tireoide, e de longe vocês vão ver que o câncer papilífero de tireoide e o câncer folicular, eles são os mais prevalentes, chegando a cerca de 80% do papilífero, bem menos o folicular, e juntos os dois formam os cânceres papilíferos diferenciados. Além destes, nós temos os cânceres anaplásicos, o câncer medular, que é um câncer bem conhecido pela sua conexão com as alterações moleculares, e o anaplásico, que de longe é super agressivo, uma alta mortalidade, e que habitualmente, ainda bem que é raro, e com isso não compromete tanto, e é pouco conhecido de todos. A incidência é crescente, e aí a relevância nessa incidência que vem crescendo em todo o Brasil e em todo o mundo também. Dependendo do tipo histológico, os mais benignos têm crescido, enquanto que os mais agressivos estão sendo reduzidos. O próximo, por favor. Aqui a questão da mortalidade. A mortalidade, como vocês veem, não é uma doença homogênea, ela é uma doença que tem diferentes incidências e diferentes mortalidades. Os diferenciados são os que melhor prognósticos e têm uma mortalidade proporcional muito boa, em termos de 95% de sobrevida em 10 anos e até mais. O grande problema é que esses cânceres que são mais prevalentes, como o folicular e o papilífero, ele vem junto uma taxa de recorrência que ainda é muito alta. No trabalho que nós estamos levantando, ele chega a 66% no pequeno grupo que nós analisamos. Na literatura, espera-se 25%. Essa recorrência ela tende a ser menor na medida que a gente faz o diagnóstico mais precoce e que se trata adequadamente. Então, vai haver variações geográficas com relação a essa recorrência também. Bem, é um conceito clássico na oncologia, que é a questão da relevância do estadiamento. Então, se o estágio da doença, na apresentação, ele se faz já com doença disseminada ou com metástases loco-regionais, não podemos imaginar que o risco é o mesmo de mortalidade, de recorrência a longo prazo, de uma doença que se apresenta localizada, microscópica, e isso é uma coisa importante quando se vai avaliar toda a conduta inicial no câncer papilífero e dos outros demais, principalmente o papilífero e o folicular, porque esses têm uma chance grande de uma abordagem cirúrgica e com iodo também radioativo, de ablação e de limitação dessa doença. Aqui acho que dá para a gente passar novamente, essa é a questão do... Não, acho que vale a pena. Quando esse trabalho ele foi analisar por que a incidência, se a incidência estava aumentando dos cânceres, era por conta da evolução diagnóstica, principalmente do ultrassom. E aí ele viu que não era só por diagnóstico precoce, porque estava aumentando todos os cânceres, inclusive os cânceres com mais de 1 centímetro, porque abaixo de 1 centímetro é considerado microcarcinoma. Então, a importância é que, de fato, deve estar havendo alguma exposição ambiental, alguma modificação que está alterando e está favorecendo isto. Aqui só lembrando a vocês o quanto é importante a recorrência dos cânceres diferenciados. Então, embora eles não sejam de alta mortalidade, ele traz uma morbidade muito grande, as pessoas ficam praticamente dependentes daquela assistência contínua e aquele temor da volta da doença. A importância do problema da variação, que ela é uma doença que acomete mundialmente e há variações geográficas. Nós vamos ver que, dependendo desses códigos, vocês estão vendo que há regiões onde a incidência é muito maior.
Aqui só um destaque daquele mais geral, que é mundial, é a questão na Inglaterra, né? Mas está relacionado com a questão da idade dos pacientes, que é na mortalidade, a tendência da mortalidade, que é decrescente, né? Enquanto a incidência é crescente. E esta desproporção é porque os cânceres mais agressivos, eles estão sendo reduzidos a incidência, enquanto que os cânceres mais susceptíveis de uma cura, eles estão crescendo, mas também existe uma abordagem mais eficaz. Aí, novamente, uma questão de destacar o papel do gênero na doença. Então, o sexo feminino é conhecido como uma prevalência muito maior. Há trabalhos que referem que a agressividade do tumor se faz maior no gênero masculino, mas a prevalência e a incidência ela tem um destaque grande nas mulheres. Isso destaca aí tanto mundialmente, né, vocês vão ver, tá, nesse segundo bloco aqui, nós estamos vendo que a incidência ela é bem maior, mas a mortalidade ele é um dos cânceres que menos mata, né? Mas é um problema de saúde pública, né? Tanto no mundo como em alguns países. Inclusive, aqui nesse destaque, aqui é o dos Estados Unidos, como sendo entre umas 10 cânceres mais prevalentes. A variação geográfica, a maior incidência estão no Pacífico, né, das ilhas do Pacífico. Acredita-se que esteja relacionado com as bombas atômicas que foram lançadas no Pacífico no passado pelos americanos. Aqui são dados brasileiros, lá do Hospital Universitário do Hospital Clementino Fraga, onde eles fizeram uma coleta dos dados nacionais, que tem registro de câncer dos centros todos das capitais brasileiras, e eles viram que a incidência em São Paulo era maior, né, assim como na Goiânia, e, no entanto, a taxa de mortalidade ela não era maior nesses lugares onde a incidência se fazia mais elevada. Existe uma desproporção, provavelmente relacionada ao acesso ao tratamento da doença. E em Goiânia, não vi nenhum trabalho assim direto, mas poderíamos ver uma exposição bem conhecida, que foi a questão da radioatividade. A hipótese sobre o início do câncer, que nós vamos trabalhar aqui, é só a hipótese dos vários degraus para explicar a carcinogênese do câncer de tireoide. Esse eu gostaria que vocês... a minha tentativa era de relacionar a parte genética com a clínica e a exposição. Então, nesse slide, vocês vão ver que essa primeira aí um folículo com várias células foliculares, e essas células, elas vão, dependendo da modificação molecular, ela caminha para os cânceres papilíferos ou folicular, e desses, com uma nova alteração, que é o segundo degrau, né, ele pode passar para um pobremente diferenciado ou mesmo um anaplásico, né. Essa segunda mutação, geralmente, se faz pela perda da atividade da proteína P53, que está ligada ao gene P53, que é extremamente importante para o reparo de qualquer dano molecular, qualquer dano do DNA. Eu gostaria só que vocês gravassem, né, que de papilífero nós temos o RET-PTC, o RET-PTC, o BRAF e o RAS. O RAS apenas uma porção limitada dos papilíferos da variante folicular. E para o câncer folicular, nós temos outros genes envolvidos. Todos eles estão, tanto do folicular como do papilífero, eles vão interferir numa linha proliferativa da comunicação celular. Essa via principal é a MAC-quinase, que é a via que, sendo estimulada por diferentes fatores do crescimento,
ela vai sendo fosforilando e vai ativando uma cadeia, uma cascata, que no núcleo vai iniciar o ciclo celular, né, de forma contínua. Então, normalmente, o organismo usa, sim, essas vias, mas usa de forma organizada, ordenada, para renovar suas células nos tempos adequados. O que ocorre no câncer é a perda desse controle fino e a proliferação e a transformação da célula numa célula neoplásica. Então, todos os cânceres de tireoide eles estão ligados a uma dessas duas vias, a via MAP quinase ou a via PI3 quinase. Esse é um conceito bem importante, porque nós vamos ver na exposição ambiental aonde poderemos estar desencadeando a carcinogênese na tireoide. Esse é um esquema um pouco mais organizado de como os fatores de crescimento que estão normalmente circulando, né, e entre eles vários bem conhecidos dos fatores epidermoide, do crescimento epidermal, das plaquetas, e vários códigos. Então, normalmente, eles estão presentes. E esses fatores de crescimento, eles precisam de um receptor que está na membrana celular. Esse receptor, ele ativado, ele vai para essa cascata normalmente. Só que, quando nós temos modificação genética, tanto do receptor, ou com uma dessas vias, o BRAF, um desses genes que produz as proteínas, porque é importante saber que quem faz todo o trabalho são as proteínas, o gene, ele se expressa em proteínas. Esses conceitos são importantes. Então, a alteração genética se faz no gene, mas ele vai ter uma repercussão, porque ele vai produzir uma proteína, ou de forma contínua, e assim, modificando uma proteína alterada, que modifica também a sua forma de ação. Então, todas essas vão para os 4 caminhos possíveis, né? Vão modificar, garantir a sobrevivência daquela célula, proliferando, estimulando a angiogênese, e a morte celular faz parte também do processo, que em geral é um processo de controle, né? E vamos partir agora para a próxima, para eu tentar ver um pouquinho mais desse molecular, antes de a gente partir para a parte clínica. O próximo, por favor. Os fatores de risco do câncer de tireoide, ainda me antecipando, fazer essa conexão da genética com o ambiente. A exposição à radiação ionizante é reconhecidamente um fator para o câncer de tireoide. O câncer papilífero de tireoide. O mais benigno, mas também pode causar mortes e traz uma morbidade altíssima. Então, a gente vai ver por que é que a radiação ionizante compromete essas sinalizações e levam à carcinogênese na tireoide. As outras dois conceitos importantes de exposição é com relação ao iodo. O iodo, como vocês sabem, faz parte do metabolismo da célula folicular. E a deficiência de iodo foi um problema mundial muito severo, ainda em algumas partes do mundo. E está associado tanto ao bócio, que é bem divulgado, mas também a carcinomas anaplásicos, carcinomas extremamente agressivos, fatais. E com as políticas de reposição do iodo, ela reduziu, está bem relacionado com essa menor incidência do carcinoma anaplásico. Então, foi uma coisa realmente muito boa. Por outro lado, também não dá para negligenciar que o iodo em altas doses, ele aumenta a incidência de carcinoma folicular. Então, vocês estão bem lembrados que, bem recentemente, o Brasil fez a opção de reduzir o iodo.
Em 1994, ele aumentou a dose de iodo no sal, e agora, baseado num estudo, foi aqui em São Paulo, foi reduzido, né? Porque é bem verdade que se você tivesse que fazer uma escolha de Sofia, é preferível ter mais iodo do que menos, mas se você pode ajustar essa equação para ter uma dose de iodo que chega ao fisiológico, você está não somente reduzindo a incidência de tireoidite, mas também está garantindo um impacto na incidência de câncer de tireoide. 5 minutos. A questão do iodo, o Brasil é considerado a taxa de iodo muito alta. Eu ia explicar e me encantar, porque a coisa que eu mais admirei ultimamente foi a questão de conectar a biologia molecular com a clínica. Então, a radiação ionizante, ela faz uma quebra, ela não faz uma quebra pequena, não, ela faz uma quebra de dupla hélice, ela quebra as duas hélices. Então, predispõe muito aos rearranjos, não é? O gene que está naquele pedacinho do DNA, ele vai do cromossomo, né? Ele vai se partir realmente e se constituir um novo arranjo e mudar sua propriedade por completo. Então, o RET, né, que é o gene que habitualmente está silenciado na tireoide normal, praticamente insignificante, ele vai ser comprometido com esse dano. E esse dano tanto é o dano direto da radiação, como é o dano também da ionização, provocando radicais oxidativos, né? As moléculas oxidativas, e elas quebram o DNA. Então, vamos passar para o próximo, por favor. Essa é bem conhecido aqui, a incidência do câncer papilífero tireoide em Chernobyl. Uma grande, e aí a relevância para o nosso contexto aqui, é a questão dos exames médicos. A tomografia, vocês vão aqui que os sobreviventes da bomba atômica, eles estavam expostos já a 200 milisievert. E uma tomografia chega a 40. Né? Então, uma tomografia de tórax, 10 tomografias de tórax, é bem verdade que você não faz de uma vez, mas você teria o acúmulo de uma dose bastante importante. Então, toda essa problemática da exposição, que é muito negligenciada normalmente, deve ser posta no balanço de como nós estamos influenciando para aumentar essa incidência. Aqui alguns detalhes sobre dose, né, a grande risco que tem nas crianças, principalmente as crianças abaixo de 15 anos, elas estão, e esse efeito cumulativo, ele dura por uns 30 anos, então ela continua, a criança que está exposta, ela continua ainda com esse risco bem alto muito tempo. Então, essa preocupação da exposição na investigação, ela ainda não é bem considerada, infelizmente. Isso aqui pode passar, é só com os dados dos Estados Unidos. Aqui a gente começa uma brincadeirinha aqui, que é a tentativa de associar a genética com a clínica. Então, nessa questão da dupla hélice, vai haver primeiro uma tentativa de reparo, o organismo o tempo todo está tendo muito dano, sempre nós temos vários sistemas de reparo. Esse sistema de reparo que está aí é apenas o de dupla hélice. E quando ele não funciona, e funcionar significa ter várias opções, ou conseguir reparar por completo, e aí nenhum dano é feito, ou conseguir reparar parcialmente, e aí é um grande risco, ou se o sistema funciona bem e ele reconhece que não consegue reparar, ele indica o caminho da apoptose, que é a morte programada da célula. Mas se não se morre ou não se recupera o dano, nós vamos para a possibilidade, aqui na radiação, que é desse gene que vai produzir a proteína RET, do receptor RET, fazer uma nova proteína
porque esse gene vai se alterar e vai se rearranjar com um outro gene. Então, é isso que é o princípio da carcinogênese. É por isso que o que está ligado, o câncer papilífero, que está ligado à exposição ionizante, ele geralmente é um reto-PTC positivo. Ele vai ter alteração, ele vai ter esse rearranjo nas suas células. Esse era o conceito, né, de que eu tinha tentado passar para vocês, que a alteração é genética, mas a repercussão é na proteína que é produzida, e é essa, sim, que faz toda a mediação dessas alterações. E temos ali o exemplo de um receptor que está normalmente estimulado e de um receptor que está continuamente estimulado. A apresentação comum do tireoide é um nódulo da tireoide ou uma massa cervical anterior, que são os linfáticos, que estão comprometidos. É muito comum, às vezes, nem o nódulo está sendo palpável, nem foi percebido, e o paciente já se apresentar com um linfonodo cervical, uma massa que ele não sabe por quê, e na investigação é um câncer papilífero tireoide. Rapidamente a clínica e o exame físico, mas sabendo que a sensibilidade da palpação é muito inferior ao ultrassom. A questão da ultrassom, não só para ver o nódulo e as características dos nódulos, mas também para ver o comprometimento cervical de metástase linfonodal. A importância da biópsia da agulha fina, que ela vai no tecido, e é importante que ela seja guiada por ultrassom, porque nem todo nódulo é um nódulo. O nódulo pode ser maior e ser até ter características mais benignas, e um nódulo menor ser realmente o responsável por todo o processo da doença. O nódulo tireoide é uma patologia bastante comum, mas temos que ter em mente que 5 a 10% pode ser câncer de tireoide, qualquer deles. O crescimento rápido, a associação com paralisia de cordas vocais, linfonodos metastáticos e uma história familiar, eles são os fatores que potencializam e muito a possibilidade desse nódulo ser realmente um câncer, e algum deles cânceres agressivos, como o anaplásico. Na oncologia, além do diagnóstico, é essencial avaliar o estágio da doença. A doença pode estar localizada no linfonodo, mas pode já, e é bastante comum em crianças, já chegar com disseminação hematogênica para pulmão. O outro órgão que é muito comum é o osso, mas o mais comum é o pulmão. Ainda no diagnóstico, eu acho que vamos ver aqui, vou passar mais rápido, porque, infelizmente, nós estamos... A questão da história de exposição anterior à radiação para o tratamento, e aquela apresentação aí, a foto, mas, dado o tempo, acho que é melhor a gente correr um pouquinho mais. Sobre o câncer papilífero, ele é um câncer de mortalidade muito reduzida, mas ele tem uma recorrência ainda bastante elevada. A característica dos cânceres diferenciados, tanto papilífero como folicular, é que eles preservam a capacidade da célula folicular em captar iodo, e isso é fundamental para uma etapa do tratamento, que é quando nós vamos tirar da massa tumoral e toda a tireoide, direcionar o tratamento com radiodo. Aqui está exposto aí à direita, na esquerda de vocês, são as relações dos genes que estão alterados. Então, uma parte desse gene, o RET-PTC, principalmente o RET-PTC3, está associada à radiação ionizante e está ligada ao papilífero. Mas o BRAF é, de longe, a alteração mais comum, e é uma mutação em apenas uma posição, uma mutação que permite uma alteração da proteína, e a proteína BRAF, que é a que vai agir, ela fica ativando a via MAC-quinase,
continuamente, ela não segue nenhum controle. Aumenta em termos de 480 vezes essa via proliferativa. Desse daí, eu gostaria só de dar um destaque na questão do estadiamento TNM, que ainda é pouco usado, mas ele é fundamental na conduta. O próximo, por favor. A questão da recorrência, esse é um caso ali da região do Pacífico, o paciente tinha uma história anterior de tratamento e a doença recorre tanto à distância como recorre localmente. Próximo. A questão do anaplasma, que ele é uma doença extremamente agressiva, pode passar, e que geralmente, só um pouquinho a parte do anaplásico, é que o anaplásico, apesar dele dar metástase à distância e todas as doenças, geralmente o paciente vai a óbito por comprometimento local, obstrução respiratória. O crescimento e ele não é sensível, porque ele perdeu a característica, se diferenciou demais, então ele não tem mais controle com iodo. E esse é o que seria mais interessante.